Oi, gente, tudo bem? Como eu havia dito pra vocês, eu vou estar aí gravando esses vídeos para falar um pouquinho da minha história. Eu sei que muita gente me conhece, mas também tem muita gente nova aí no Instagram que não me conhece ainda. Eu tenho certeza que muitas de vocês vão se identificar com a minha história, eu fico muito feliz. E eu quero me apresentar. Eu sou Ana Ruth, eu tenho 38 anos, tenho 2 filhos e um neto. Nasci e me criei aqui em Camaçari. Vim de uma família muito simples, os meus pais são pernambucanos. Meu pai casou com a minha mãe quando ela tinha 15 anos e eles vivem juntos até hoje, graças a Deus. Eu tive uma educação assim maravilhosa. Confesso que passei muita dificuldade na minha vida, principalmente aqui, né, nessa cidade de Camaçari. Mas graças a Deus eu tenho o maior orgulho de dizer para vocês que se não fosse a educação da minha mãe, assim, do meu pai também, né? Meu pai sempre foi um homem muito carrasco com a gente, muito duro, até pela educação que ele teve. Mas graças a Deus, eu e os meus irmãos sempre respeitou, né, as decisões do meu pai. Eu tenho o maior orgulho também dos meus irmãos. Eu tenho 2 irmãs e 2 irmãos. Eu tenho um irmão que ele tem esquizofrenia, ele toma remédio controlado, ele já nasceu assim, mas ele é uma pessoa maravilhosa. É um dos irmãos que eu mais amo, é ele, Márcio. Eu também tenho certeza que muitas de vocês conhecem ele, já viu ele aqui na loja. Enfim, quando minha mãe veio pra cá, pra Camaçari, eu ainda não era nascida, minha mãe me teve aqui e não quis mais sair de Camaçari. A gente passou muita dificuldade. Eu me lembro que eu fui para a escola com 8 anos. A minha mãe tinha medo de me mandar para a escola, porque ela era sozinha aqui, né? Todos os parentes dela ficou lá em Pernambuco, mãe, pai, irmãos. Então a minha mãe tinha muito medo de deixar a gente com qualquer pessoa. E aí a minha mãe me alfabetizou em casa, por esse medo de me mandar para a escola e eu ser maltratada. E aí eu cheguei na escola com 8 anos. Mas, assim, era tudo muito difícil, gente, muito difícil. Mas eu me lembro, assim, que minha mãe era uma pessoa muito maravilhosa mesmo. Eu era muito apegada à minha mãe e sou até hoje, né? Vira e mexe, ela tá aqui na loja me ajudando. Eu amo quando ela pode estar aqui comigo, não é sempre que ela pode por conta desse meu irmão, que precisa muito do apoio dela. Mas sempre que ela pode, ela tá aqui comigo e eu amo. A minha mãe sempre me apoiou em tudo que eu fiz na minha vida. Eu me lembro que quando eu tinha, acho que uns 11 para 12 anos, eu fui estudar no Laurita, na escola Laurita Souza Ribeiro. Não sei se vocês lembram, tinha uma no Derba e tinha uma na Bomba. Meu pai conseguiu um trabalho no Polo e lá acabou ganhando uma bolsa de estudos, onde eu fui estudar lá. Só que era muito difícil, porque apesar da gente ter a bolsa, a gente não tinha muitos recursos para comprar livros e, enfim, tudo que uma escola particular pede, né? Se era todos os dias ou se era uma vez por semana, eu não me recordo agora. Mas as minhas redações eu fazia junto com a minha mãe. A minha mãe era uma pessoa muito criativa, tinha muitas ideias, apesar do pouquíssimo estudo que ela tinha. Ela era uma pessoa muito bem formada, lia muito. A minha mãe gostava muito de ler e gosta até hoje. Então, assim, a regra da redação eu aprendi na escola, mas as ideias, as histórias, nossa, as minhas eram sempre as melhores. Eu nunca tirei 10, porque sempre tinha um errinho ali de português, mas eu sempre tirava 9,7, 9,8. Era sempre assim as minhas notas, e ali eu vibrava com ela. E vocês, pra vocês terem uma noção, eu ia pra escola de chinelo, eu não tinha sapato. Mas eu ia feliz da vida, porque a minha mãe fazia fazia com que os nossos problemas, as nossas dificuldades se tornassem coisas tão leves que eu não reclamava da vida. Eu sempre via a minha mãe passar muito perrengue com meu pai e sempre estava sorrindo, sempre estava cantando, sempre amigas da gente, minha e dos meus irmãos. A minha mãe brincava com a gente, a minha mãe deixava a gente sair escondido pra brincar, porque meu pai não deixava a gente brincar. Então, assim, eu não tinha por que reclamar da minha vida, né? Poxa, eu tinha uma mãe maravilhosa. Eu também gosto muito do meu pai, só que meu pai era muito carrasco com a gente, não deixava a gente sair, não deixava a gente brincar, não deixava a gente fazer nada. A gente tinha que dormir cedo, não deixava a gente assistir novela, não deixava nada. Meu pai era uma bênção.
Mas por outro lado, Deus me deu essa mãe aí maravilhosa, super carinhosa, super amiga, super engraçada. Nossa, eu tenho muito orgulho da minha mãe. Foi por conta dessa criação que eu tive, né, que eu aprendi a não reclamar, a passar pelos obstáculos, né, que foram muitos até eu chegar aqui onde eu cheguei, sempre com essa leveza, sempre acreditando que vai passar, né. Eu já tive fases ruins também na minha vida de empreendedora, de empresa. Hoje em dia a gente cria os filhos da gente, assim, com aquela super proteção, mas não deixando os filhos andar com as pernas, né, gente? Então, assim, a minha mãe, mesmo super protetora, ela deixava eu trabalhar, ela deixava eu me virar, ela, né, acreditava nas minhas ideias, nos meus sonhos, acredita até hoje. Então, assim, eu levo isso, né, essa lição de vida aí comigo. Sempre que as coisas difíceis acontecer, alguma razão existe para aquilo, a gente precisa aprender, a gente tem que estar preparada a lidar com as coisas difíceis, né? E é isso. Eu espero aí que vocês possam tirar proveito disso, né? Porque foi muito difícil a minha infância mesmo, a minha e a dos meus irmãos. A minha foi um pouco mais, porque a minha irmã casou muito nova também, a minha outra irmã também, então eu fiquei mais com a minha mãe sozinha e os meus irmãos. Então, assim, eu hoje moro próximo à minha mãe porque eu gosto de estar ali perto dela, eu gosto de cuidar da minha mãe, eu gosto de cuidar do meu pai, ele já está numa idade que precisa de alguns cuidados. Não conhecia a minha parentela, por conta da gente estar muito distante, a gente não ter condições financeiras de visitar esses parentes, né? Uma coisa, eu vou me lembrando assim, né, das coisas, gente. E eu tinha muita curiosidade de saber da minha família, de onde minha mãe veio, por que eu não conhecia tia, nem tio, nem primo, nem vó. Só era eu, a minha mãe e os meus irmãos. Mãe, cadê minha família? Não tenho parente, não tenho primo. Ô, minha filha, porque a gente veio embora de Pernambuco, enfim. Quando eu vim conhecer os meus parentes, eu tinha 15 anos. E mesmo meu pai, sendo um homem muito carrasco e tendo, assim, me dado uma educação muito presa, eu consegui a proeza de engravidar com 15 anos, que vai ser uma outra história que eu vou contar pra vocês no próximo vídeo. Fui mãe aos 16. Então, esse aí vai ser o próximo tema, algo que marcou a minha vida também. Foi algo muito importante, assim, na minha vida. Minha filha, Samila, filha, te amo muito, viu? Um super beijo e é isso aí, gente. Espero que vocês gostem e até o próximo vídeo.